O governador, ex-governador de São Paulo, agora presidente eleito vice, Geraldo Alckmin, se pronuncia sobre a escolha do ministro da Fazenda do novo governo. O Bruno Pinheiro de Brasília traz as últimas informações. Há uma grande expectativa para saber quem será o ministro da Fazenda, quem vai ocupar esse cargo tão importante no próximo governo. Bruno. Exatamente, viu, Tiago? E que quando ele foi questionado ontem, Geraldo Alckmin disse que ainda vai demorar um pouquinho sobre indicar o ministro da Fazenda. Ainda vai demorar mais alguns dias, segundo o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, ex-governador do estado de São Paulo, especialista na área da saúde. Como ele é da área da saúde, existe aqui uma suspeita, até porque indicaria o nome de Alckmin, não de Fernando Haddad, que Alckmin seria quem assumiria o Ministério da Fazenda. Com quem eu conversei, me responderam o seguinte, que Alckmin ele enfrentaria uma dificuldade ao dizer não em algumas vezes, já que ele não é da área, não é do segmento, do meio, não é economista, o que dificultaria ele assumir essa responsabilidade no Ministério da Fazenda. Então, diversos nomes já foram especulados. Fernando Haddad e até mesmo de Geraldo Alckmin, o vice de Lula, já que existe uma confiança de uma responsabilidade fiscal no nome de Geraldo Alckmin. Só que isso ainda não foi definido. Como já falamos ontem, após a diplomação de Lula, existe sim a expectativa de que ele comece a indicar cerca de 8 nomes, os ministros ali, mas somente após essa diplomação. E ainda, só para finalizar essa apuração de hoje na parte da manhã, alguns me relataram que seria muito melhor já indicar o nome do ministro. Isso ajudaria na articulação da aprovação no Congresso Nacional, para falar sobre esse orçamento, o que vai ser feito realmente. Então, existe essa dúvida, se vão indicar Alckmin, que já é o vice-presidente, ou se vai indicar Fernando Haddad. Independente de quem vai indicar, o diálogo será muito importante no mercado financeiro e no Congresso Nacional, viu, Tiago? A negociação é sempre importante. Bruno Pinheiro de Brasília. E voltando agora com os comentaristas, de novo você, Diogo Schelp. Lembrando que Lula já falou que Geraldo Alckmin dificilmente teria um outro cargo, a não ser o cargo dele de vice-presidente da República, não é? Pois é, Tiago. Colocar Alckmin como ministro criaria algumas dificuldades. Uma delas é que seria muito difícil para Lula, por exemplo, demitir o seu vice-presidente de uma liderança, aí, de uma chefia de alguma pasta no ministério, nos ministérios. Então, esse é um dos pontos. O outro ponto é justamente a dificuldade de Alckmin de dizer não para algumas questões que ele não concorda. Quer dizer, o vice-presidente é indemissível, digamos assim, né? Ele não pode ser demitido, e colocá-lo numa função tão importante criaria uma circunstância bastante complicada. O mais provável é que a gente veja aí, de fato, Fernando Haddad despontando como principal, como favorito de Lula para essa vaga, e a gente sabe o que ele pensa sobre questões como furar o teto de gastos, que ele é a favor, e outras coisas, né, como, por exemplo, a independência do Banco Central, que ele também é contra, as críticas que ele já fez no passado ao setor bancário. Então, é um nome, pode ser o favorito de Lula, em quem Lula tem absoluta confiança, mas não é um nome muito palatável para o setor produtivo e para o mercado. Deputado? Bom, vamos lá. Lula precisa escolher um nome que o mercado aceite. Quem vai ditar isso é o mercado, são os bancos, todo o mundo dos negócios, porque senão ele não vai ter paz. E a escolha do Geraldo Alckmin, ela pode até ser realizada. Acredito que é muito difícil, até por conta do que o próprio Schelp falou. Como é que ele vai demitir o vice-presidente, se isso for preciso lá na frente? E nesse momento, o Lula deve estar tentando montar esse quebra-cabeça, uma vez que o Haddad não agradou. Pelo que dizem as notícias dos últimos dias e das 2 últimas semanas, o Haddad ele não agrada o mercado. E o Geraldo Alckmin, até pela experiência de governador, que foram muitos anos, ele é um nome muito mais fácil de passar. Mas eu acredito que o Lula vai ter que colocar uma terceira opção em algum momento, vai ter que encontrar um terceiro nome para resolver essa questão tão importante que é
o ministro da Fazenda ou o ministro da Economia, eu não sei como é que vai se chamar, e que já está tarde para anunciar, porque as negociações que estão acontecendo na Câmara, no Senado, sobre o orçamento, dependem de uma palavra desse futuro ministro, e ele ainda não apareceu nessa novela.